Dia de relatório do USDA, a gente vai falar para você aqui quais foram as principais alterações que realmente importam para o seu bolso. Mas claro, a gente vai trazer no final aqui também, Pedro, o movimento dos noticiários de guerra, de tudo que impactou, porque dólar também está ali abaixo dos 5,20, hein? Mas, claro, Trump é o nome da vez, todas as notícias envolvendo o Estreito de Hormuz, o petróleo, nós vamos falar disso tudo. Eu sou Ronaldo Fernandes, aqui da Royal Rural. Eu sou Pedro Gomes, da Royal Rural. Vamos conversar sobre tudo isso logo após a vinheta. Indo para o quadro do USDA de hoje, o quadro dos Estados Unidos veio sem alteração nenhuma. Produção continua 432 milhões de toneladas e o estoque final 54 milhões. Continuando uma safra recorde, né, Ronaldo? Vale mencionar aqui que a gente está falando da maior safra da história. Os Estados Unidos é o maior produtor de milho, fica atrás da China, que produz ali acima de 200 milhões de toneladas, mas nunca os Estados Unidos conseguiram produzir acima de 400 milhões de toneladas. A gente está falando de uma grande safra. Vale lembrar também que só o que os Estados Unidos consomem para etanol é até mais do que o Brasil já produziu em muitos anos, provavelmente mais até do que o Brasil vai produzir esse ano. Então é um grande consumo interno, mas as exportações estão bastante ousadas ali, mais de 83 milhões de toneladas. Eu acredito que os Estados Unidos podem chegar muito perto desse número, mas é um dado para entrar para a história, caso de fato ele se concretize. A minha pergunta é: quem é que vai comprar esse tanto de milho? É muito milho no mercado americano, embora, como o Pedro tem colocado, não houve alteração para esse relatório do USDA de hoje. Passando já para o Brasil, né? O Brasil teve um acréscimo no estoque de 780 mil toneladas e 1 milhão na produção, né, Ronaldo? Esse estoque de 780 mil no estoque inicial, mas eu quero chamar a atenção aqui, Pedro, para o número da safra de 2025. O USDA continua colocando o Brasil ali com 136 milhões de toneladas. Eu falo isso em palestras, nos nossos áudios, dentro da consultoria eu estou chamando muita atenção para esse número porque eu não acredito nesses 136 milhões de toneladas. A gente acompanha aqui, faz o levantamento da Royal. E não é só o levantamento da Royal, pelo que foi exportado em 2025, pelo que foi consumido, o etanol já consumiu muito em 2025, nós produzimos pelo menos 140 milhões de toneladas. Para a safra 26, esse 132 é um número modesto, todos os números são em torno de 140. O que eu quero dizer aqui é que o USDA pode, em algum momento, aumentar de novo a produção do Brasil, não só de 26, mas também do quadro 25. Então fica essa atenção, porque eu acredito que esse número está em defasagem. Bom, o de 26, a gente vai discutir, a safra está em desenvolvimento, a gente está evoluindo no plantio. Tanto é, né, Ronaldo, que a partir de agora o foco é 100% clima, como vai para a nossa safra, né? Os mapas não estão mostrando nenhum problema para a safrinha, mas eu já falei aqui em outros vídeos, eu tenho receio de que a chuva corte. Em maio, quando a gente olha os mapas de agora, já estiveram muito melhores. Não está problemático. Quando você vai olhar ali as projeções para maio, tem muita água, mas cada semana que se olha está diminuindo um pouquinho. O meu ponto, de fato, é para o número de 25, que é um número já fechado, e o USDA insiste em 136 milhões de toneladas. Não sei como é que o USDA vai mexer nisso, mas que está errado, Pedro. Vamos passar aqui para o nosso número da Argentina. A gente teve ali um corte de 1 milhão de toneladas. Você fez esse levantamento aqui para a gente. Se quiser falar um pouquinho da situação da Argentina? Esse corte foi muito devido ao clima, né, da Argentina. Há 2 semanas atrás, um clima de extremo calor, algumas regiões chegando a ficar 42 graus. Então isso acabou prejudicando a safra argentina de milho, né? A gente lembra que essas últimas semanas mais recentes, o clima na Argentina vem melhorando. As chuvas acontecendo, temperaturas amenizaram, mas o que o USDA está apontando aqui de fato é o que já houve percas, né? O prejuízo que já aconteceu. Também houve uma queda ali na soja. Vamos falar aqui da Ucrânia, bem rapidinho pela Ucrânia, porque a Ucrânia ela não tem um grande consumo interno de milho. O milho da Ucrânia é quase todo para exportação mesmo. Você está vendo aí no quadro. A gente está falando de 30 milhões de toneladas produzidas e 6 milhões de toneladas consumidas, 22 milhões para exportação. Tudo que a Ucrânia produzia acima de 7, 8 milhões de toneladas é para o mercado internacional. O ponto é que a Ucrânia ela atende ali o leste europeu, atende a China quando a China vem comprar.
E a Ucrânia está voltando ao jogo. Ela já produziu perto ali de 40 milhões de toneladas e foi se a gente olhar em relação ao quadro do ano passado, a Ucrânia está aumentando bastante a sua produção ali, é significativo. Vamos falar aqui da produção, Pedro? Faz o balanço para a gente aí, comparando um quadro com o outro. Então, esse balanço da safra de 2025 para a safra de 2026 teve um acréscimo bem ressaltado aqui, né? 62 milhões de toneladas, isso muito à safra americana, de um acréscimo de 54 milhões de toneladas, né, Ronaldo? O ponto do Brasil é o que a gente está falando, são números que eu não sei como o USDA vai ajustar ou vai manter, mas a safra americana, sem dúvida, é a grande mudança, é a grande alteração. A gente está falando de 54 milhões de toneladas de um ano para o outro. É muito milho. E quando a gente olha esse balanço, a Argentina produzindo mais, a Ucrânia 4 milhões de toneladas a mais, a China 6 milhões de toneladas a mais. O recado do USDA é que tem-se muito mais milho esse ano do que tinha no ano passado. Agora, a exportação também vem com uma grande pegada. 22 milhões de toneladas a mais de exportação. Até fazer um recado aqui importante, Pedro, a gente conversa isso muito aqui. Não se olha para quadro de oferta e demanda global do milho. Não se faz essa conta. Se você pegar lá oferta total menos demanda total, você vai ver que o número não fecha, o número não bate. Então, o quadro de oferta e demanda global para o milho, ele é meramente ilustrativo. O próprio USDA tem esse recado lá, ele fala, olha, a gente está medindo safras de países diferentes, enquanto um está plantando, o outro está colhendo, navios que demoram de 30 a 40 dias no mar. Então, safra de oferta e demanda global, quadro de oferta e demanda global para milho, não se usa para nada. Aqui, a gente olha individualmente cada país. Os principais exportadores, está aí na sua tela. Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia. O ponto minha pergunta deixa aí nos comentários, é um ponto para a gente discutir. Quem é que vai comprar esse tanto de milho? Não dá tempo da gente discorrer aqui todos os detalhes, mas esse é o quadro. Lembrando, isso aqui não é nossa opinião, a gente está só mostrando para você como é que veio o quadro do USDA. Vamos para a soja, Pedro? O que teve de alteração aí nos Estados Unidos? Bem, no quadro dos Estados Unidos, a importação de leve acréscimo, né? Aí 140 mil toneladas, que é praticamente nada para o mercado, né? E um consumo interno um pouco maior também, de 140 mil toneladas. 73 milhões de toneladas. 140 mil é o número da importação, você misturou um pouco aí. Eu entrei aqui só para dizer que também 73 milhões de toneladas é um grande consumo interno nos Estados Unidos. Só falar uma coisa, está muito apostando aí no óleo, no consumo de biodiesel, para usar o óleo de soja para aumentar a mistura do biodiesel. Isso ainda não está concretizado. Mas eu quero levantar uma outra indagação que não vai dar tempo da gente discorrer. Se você vai usar mais soja para produzir óleo, tudo bem, você está aumentando o consumo de soja, só que você também está aumentando a produção de farelo. E se você tem mais farelo, você limita o preço da alta de soja. Não é por causa disso que a soja está subindo, eu já falei isso em outros vídeos também, é por causa da relação China e Estados Unidos, por causa do Japão. Essa história é longa, os preços já estavam subindo antes da guerra, mas o fato é que isso não está computado quanto os Estados Unidos está investindo para aumentar a sua produção de óleo de soja. Isso vai aumentar também a produção de farelo. Já vou puxar aqui, Pedrão, para a Argentina, que a gente teve um corte, a gente já falou disso no milho, um corte de 500 mil toneladas para a produção da Argentina, que é relevante, como o Pedro colocou aí, a situação do clima na Argentina estava preocupante. Só que o estoque global também teve uma queda forte, né? 1 milhão de toneladas. Onde é que foi esse outro corte de 500 mil toneladas para a produção de soja? Esse outro corte, Ronaldo, veio já da Ucrânia, né? Então, somando com o da Argentina, 1 milhão de toneladas aí de corte da produção global de soja aí. Bom, passamos aqui então pelo quadro do USDA. Você está vendo que a gente está numa dinâmica nova aqui, sempre sou eu que apareço no radar. A gente está aprendendo ainda a se conversar aqui para a gente entregar para você o melhor material. Eu vou contar muito com a sua ajuda, então eu vou fazer uma pausa para pedir para você a sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém. Seguir a Royal Rural ali em todas as redes onde você estiver acompanhando, a gente é multiplataforma. Pedir o seu apoio, que você está vendo que a gente está se esforçando aqui
nessa nova dinâmica para trazer para você mais comentários, mais conteúdo. A gente já teve um vídeo postado essa semana, estamos trazendo esse outro aqui. Eu sei que você pode estranhar um pouco, quem já acompanha a Royal há muito tempo, mas vou contar com o seu apoio, porque pode ter certeza que o nosso esforço é para estar melhorando mais, para trazer de uma forma mais fluida conteúdos que sejam relevantes para a sua tomada de decisão. Vamos falar aqui de petróleo? Eita, Ronaldo, aí já entrou num assunto que há 2 semanas é o forte do mercado, né? Petróleo saiu de $70 e o Brent chegou a bater mais de $100. Então, assim, foi uma puxada muito forte devido à guerra, né, entre Estados Unidos e Irã. E isso tudo devido ao fechamento do Estreito de Hormuz, né? Como é que você está achando sobre essa alta do petróleo, Ronaldo? Bom, a gente já está vendo o que está acontecendo com o diesel no Brasil. Não era para ter esse efeito tão rápido. Quando o petróleo sobe, a paridade de importação do petróleo ela tem que demorar a responder, porque é um ser vivo. A volatilidade não é diária, ela é minuto a minuto. A gente saiu de um petróleo de 60, chegamos a 119 ali, no máximo, quando teve 15% de alta. E ele está voltando. Tem uma série de situações que estão jogando o petróleo para baixo. Mas o ponto que eu quero chamar agora é essa alta do petróleo que causou sobretudo no mercado de soja. Você está vendo no seu gráfico aí que a soja chegou ali a superar a casa dos 12. Mas antes do petróleo puxar, soja já estava nos 11,70. Já estava fazendo o seu caminho para a casa dos 12. O que estava acontecendo com a soja? China estava comprando soja americana, mesmo a soja americana mais cara. E agora veio o petróleo subindo, como o Pedro colocou, e puxou tudo isso. Só que, o que a gente tem de notícia para o petróleo? Hoje, foi uma das pressões de queda, nós tivemos ali movimentos de secretários dos Estados Unidos dizendo que a gente já está fazendo a escolta no Estreito de Hormuz. Só que depois eles apagaram, dizendo não está tendo escolta. O que o mercado entendeu? A notícia já está pronta, tanto que o cara foi lá e tuitou. Pode ser que a escolta já vá acontecer agora de fato, porque se um secretário dos Estados Unidos antecipou essa notícia, o mercado tende a acreditar. Então pode ser mesmo que os Estados Unidos consiga restabelecer a segurança no Estreito de Hormuz. Eu já tinha falado isso no vídeo da segunda-feira, que os navios estavam desligando os seus transmissores, e aí o navio estava entrando no Estreito e sumia. Passava ali um dia, ele voltava a aparecer já saindo do estreito. Ele tinha descarregado, ele tinha carregado ali. E a gente tem um número que monitora os navios que vão para o estreito. Do dia 27 para frente esse número caiu drasticamente, mas no dia 9 ele voltou a subir. Então, ou seja, o movimento no estreito já está aumentando de novo. Os navios já estão, de fato, voltando ao estreito. Isso já é uma realidade. Para os Estados Unidos ter dito hoje que já está fazendo escolta, mesmo sem fazer, o que se entende é que essa escolta em breve deve acontecer, somado a todas aquelas notícias que você já tinha acompanhado, do Trump dizer que a guerra está perto da sua conclusão, que tudo pode terminar bem antes do prazo das 4, 5 semanas. O fato é, nós tivemos hoje relatório do FDA, com todas essas alterações que a gente tentou passar para você aqui de uma forma clara. A gente tem esse movimento de guerra que ainda não está finalizado, mas o mercado já está retirando o prêmio de risco. Isso tende a bater nos nossos preços à medida que a guerra for se resolvendo. Para a soja brasileira a situação é um pouco mais complicada, porque mesmo com Chicago caindo, dólar caindo, o prêmio também está caindo. Vamos ficar por aqui? Já falamos demais, né? Já falamos demais hoje aí, né, Ronaldo? Bom, vou contar com o seu apoio. Você está vendo aqui que é uma nova dinâmica. A gente ainda está aprendendo a fazer esse novo formato. Claro que a gente deu aqui as nossas escorregadas, mas quero contar com o seu apoio para a gente se sentir motivado a vir aqui melhorar. Muito obrigado por estar com a gente aqui até agora e até semana que vem, Pedrão. Até semana que vem, né, gente? Fica com Deus. Até mais.